Saudações a todos. Temos mais uma entrevistada aqui no Fórum Seguros do Expansão. Estamos com Cristina Nascimento, foi administradora da Nossa Seguros até Sim, há bem pouco tempo sim, sim. atrás. Uhum. Tem uma larga experiência no setor em Angola. Assim, em jeito de balanço, como é que poderíamos descrever o setor dos seguros em Angola neste momento? Já sabemos algumas características, a penetração é baixa, essas questões todas, mas Sim. para além disto, quais são as tendências? Para onde é que caminha o setor? Que descrição é que poderíamos utilizar? Bem, eu penso que o setor tem, como disse muito bem, tem ainda um caminho a fazer. Eu acho que nós temos estado com uma dinâmica e cada vez com maior dinâmica no sentido de nos aproximarmos mais daquilo que é a realidade do próprio país. Eu acho que as seguradoras têm estado muito mais atentas àquilo que é, muitas vezes a tendência é importar enfim, soluções e produtos e abordagens que, no nosso entendimento, nem sempre se adaptam àquilo que é a cultura, que são as próprias necessidades, o tipo de economia. E eu penso que o setor tem-se vindo a tentar aproximar cada vez mais daquilo que é a realidade do país, e eu penso que estamos a fazer um bom caminho nesse sentido. Portanto, de facto, como disse muito bem, há aqui um grande potencial ainda. Nós temos feito, nós, o setor, o próprio regulador, um grande esforço no sentido de aumentarmos o reconhecimento e a relevância do nosso setor, não só na economia, na proteção das famílias. Têm sido desenvolvidas um conjunto de ações, inclusivamente, quer pelas próprias seguradoras, de divulgação, de promoção, e até o próprio regulador também tem feito esse esforço. Obviamente que há questões que são difíceis de superar, variáveis que se mantêm portanto, são difíceis de superar. Nós sabemos e falamos constantemente na questão da informalidade da economia, na questão da falta de nível de rendimento também da população, que é bastante baixo e, portanto, acaba por dar prioridades a outras necessidades e não propriamente ao seguro. Mas eu penso que nos últimos anos que eu tenho cá estado, nestes anos, neste longo período do setor segurador, acho que o setor deu passos. Obviamente que não foi à velocidade que pretendíamos, mas não nos podemos esquecer que também passámos por conjunturas que não foram fáceis. Ou seja, o setor foi confrontado com um período de Covid também, foi confrontado também com questões que têm a ver com o próprio desempenho da economia, não é só o desempenho da economia local, do país, mas também a nível internacional, que afeta sempre, obviamente, o nosso setor e o desenvolvimento do próprio setor, mas também a questão também das divisas, enfim, houve aqui de facto questões mais conjunturais e mesmo enfim, que abrandaram, atrasaram, digamos assim, aquilo que era a nossa pretensão de desenvolvimento do setor ser um passo mais acelerado. Claro, a economia tem sofrido também algumas crises desde 2014, não Exato. cresce no ritmo que seria Desejável, desejável e isso claro. depois também tem impacto na vossa atividade, não é? Completamente. Portanto, a economia é um fator fundamental no nosso setor. Obviamente, se não houver matéria segurável, enfim, se não houver empresas a abrir, se não houver mais emprego, obviamente que o nosso setor acaba por ser fortemente afetado também, porque há uma correlação muito forte entre o desenvolvimento do nosso setor e a economia e, portanto, como disse muito bem, há aqui de facto um impacto que nós passamos nestes últimos anos que acabou por, digamos, travar um pouco a aceleração que nós queríamos impor no desenvolvimento do mercado. E também da experiência que acumula. Parece-me interessante esse reconhecimento que nos trouxe aqui de que as empresas seguradoras têm tido alguma dificuldade em se aproximar da realidade das famílias, Exato, da exato. economia, das empresas. Da sua experiência, quais são os fatores-chave nesta aproximação? Quer dizer, do lado das empresas seguradoras, o que é que vocês precisam de fazer para entender melhor, para estar mais próximo, é estar mais no terreno, é ter uma ligação maior às famílias e tentar contactar, mesmo que seja através do porta a porta, Exatamente. à porta de grandes superfícies, de tentar
capilarizar um pouco mais a vossa atividade comercial? É por aí ou há outros também, outros elementos que são importantes? Eu acho que, sem dúvida, a proximidade é fundamental e a forma como chegamos aos clientes tem que ter abordagens diferentes. Porque cada cliente é um cliente que obviamente aprecia e tem, enfim, o seu nível, até mesmo em termos de acesso à informação, são níveis totalmente diferentes e, portanto, as seguradoras têm que fazer uma adaptação muito, muito estreita entre aquilo que é as realidades das províncias, que elas são todas distintas, as necessidades são distintas e, portanto, a questão, como falou muito bem, o porta a porta é uma solução para, efetivamente, populações e para segmentos que ainda a acesso à informação não é tão dispersa e tão próxima e, portanto, o porta a porta é fundamental. Os canais digitais podem ser outra via para camadas mais jovens, onde efetivamente o nível já de acesso é maior e, portanto, aqui não há solução, não há uma solução única. Exatamente. Os serviços digitais, talvez para as empresas também já podem ser uma grande Exatamente, alternativa. exatamente, Não e é? agilizar todo o processo e, portanto, também é uma via, digamos assim. Agora, não há uma solução única. As soluções a serem apresentadas têm que ser o mais adaptadas possíveis àquilo que é a realidade de cada segmento, de cada população, de cada província e é essa a abordagem que nós temos que fazer, sem dúvida. Muito bem, Ok. doutor. Eu agradeço. Está bem, eu é que Obrigado. agradeço. É Obrigado. um prazer falar consigo Obrigado. nisto, tá?